So guys, now let's start chapter 4. Let's talk about the future. E pessoal, agora vamos começar o capítulo 4 e vamos falar sobre o futuro. So, page 33 and 34, página 33 e 34, pre-reading, exercise 1. Do you know Star Trek? Have you ever watched it? Observe the image and discuss with your friends. Então, vocês conhecem Star Trek? Vocês já assistiram? Observem a imagem e discuta com seus colegas. Como nós estamos em sala de aula, vocês vão ter que fazer essa reflexão sozinhos. E para quem não assistiu ainda Star Trek, eu aconselho a assistirem. Tem vários filmes disponíveis na Netflix e até uma série. E é muito legal. So, reading. Impossible future. O futuro impossível. Vocês devem ler esse texto com bastante atenção para responder as questões da interpretação. Exercise 1. Find in the text equivalent words to. Encontre no texto palavras equivalentes a. 2. Read the text again. Leia o texto novamente. 3. Answer the question. Responda as questões. Então, essas questões vocês vão tentar realizá-las sem eu precisar traduzir para vocês, ok? Então, vocês tentem fazê-las. Qualquer dúvida, vocês podem mandar alguma mensagem perguntando. Mas tentem fazer sozinho, sem precisar de eu ficar traduzindo para vocês, ok? O simple future, futuro simples, é um tempo verbal usado para expressar ações futuras que irão ocorrer, ou seja, que ainda não aconteceram. O simple future tense pode indicar uma decisão que está sendo tomada no ato da fala. Além disso, pode expressar um pedido, uma promessa, um aviso ou um convite, uma oferta. Em português, esse tempo verbal corresponde ao futuro do presente do modo indicativo. Na formação dos tempos futuros em inglês, é comum utilizarmos os verbos modais auxiliares will, shall e a estrutura going to. Então, nós vamos ver essas estruturas agora nos próximos slides. E esse conteúdo vocês devem registrar no caderno também. Futuro com will. Geralmente usamos will para indicar uma ideia de futuro que pode expressar incerteza ou ser decidida no momento da fala. Na forma afirmativa, affirmative form. A formação de frases do futuro com will na forma afirmativa segue a seguinte estrutura: sujeito mais will mais verbo principal no infinitivo sem o to mais complemento. Então, observe que o verbo principal, ele não muda, ele vai estar na forma infinitiva dele. O que vai nos mostrar que está no futuro vai ser o uso do will, tá? Do verbo auxiliar. Então, o exemplo: They will buy a new house. Eles comprarão uma nova casa. Negative form. A formação de frases de futuro com will na forma negativa segue a seguinte estrutura: sujeito mais will mais not mais verbo principal no infinitivo sem o to mais complemento. They will not buy a new house. Eles não comprarão uma nova casa. E na forma interrogativa, interrogative form, a formação de frases do futuro com will na forma interrogativa segue a seguinte estrutura: will no início da frase, sujeito mais verbo principal no infinitivo mais o complemento. Will they buy a new house? Eles comprarão uma nova casa? Então, essas estruturas vocês têm que gravar, entendeu? Como vocês podem observar, nos outros tempos verbais, segue basicamente a mesma lógica. O que vai mudar são os verbos auxiliares e, às vezes, a terminação do verbo principal, tá? Então, vocês têm que ficar atento nessas questões. E é com a prática que vocês vão se adaptando e se acostumando com essas formas. So, page 35 and 36, página 35 e 36, mandatory stop.
Exercise 1. Complete the sentences with the appropriate form, affirmative, negative, interrogative of the verbs given. Complete as frases com as formas apropriadas, afirmativa, negativa e interrogativa dos verbos dados. 2. Read the sentences and identify the future case, prediction, threat or instantaneous decision. Leia as frases e identifique o caso futuro. Previsão, vocês vão marcar com P, ameaça com T, ou decisão instantânea com ID. 3. Write sentences in the affirmative, negative and interrogative use will. Escreva frases afirmativas, negativas e interrogativas usando o verbo auxiliar will. 4. How do you imagine your future and the planets will be like? Take a friend about the following stop. Então, vocês vão imaginar seu futuro e o futuro do planeta, como ele será. Infelizmente, não tem como discutirmos isso em sala de aula, mas vocês podem imaginar e tentar escrever um pequeno parágrafo, como que vocês imaginam que vai ser o futuro do planeta. E quando retornar às aulas, nós podemos discutir isso, ok? Agora, nós vamos ver o futuro com o going to. Usamos o futuro com going to para indicar uma ação futura que já está planejada e que com certeza irá acontecer em um futuro próximo. Na forma afirmativa, o futuro de frase do futuro com going to na forma afirmativa segue a seguinte estrutura: sujeito, mais verbo to be, mais going to, mais verbo principal no infinitivo, mais complemento. She is going to have lunch with Mary. Ela almoçará com a Mary. Negative form. A formação de frases de futuro com going to na forma negativa segue a seguinte estrutura: sujeito mais verbo to be, mais not, mais verbo principal no infinitivo, mais o complemento. Lembrando, gente, que o verbo to be vocês vão utilizar de acordo com o sujeito, tá? Então, não pode esquecer disso. Aí, o exemplo. She is not going to have lunch with Mary. Ela não almoçará com Mary. Na interrogative form, a formação de frases do futuro com going to, na forma interrogativa, segue a seguinte estrutura: verbo to be, mais sujeito, mais going to, mais verbo principal no infinitivo, mais complemento. Is she going to have lunch with Mary? Ela almoçará com a Mary? Exercise page 14 and 41. Mandatory stop. Página 40 e 41. Exercise 5. Read the sentences expressing plans for an immediate future and complete them with the appropriate verbs. Leia as frases que expressam planos para o futuro imediato e complete-os com verbos apropriados. 6. Talk to 3 friends and find out what they aren't going to the after class. Check in the chart the answers given by 10. Answer the question as well. Então, você terá que conversar com 3 amigos e descobrir o que eles farão depois da aula. Verifique no gráfico a resposta dada por eles e responda as perguntas deles também. Então, se possível, vocês conversarem com os colegas de vocês ou pelo WhatsApp, ou então conversar com as pessoas que moram com você, sua mãe, seu pai, seu irmão. Vocês têm que encontrar 3 pessoas para conversar e pedir para eles falarem o que eles vão fazer depois de realizar alguma tarefa. Como vocês não estão indo em casa, não sei se o pai de vocês estão trabalhando ou não, você pode perguntar o que eles vão realizar depois do trabalho, ou seus amigos o que eles vão realizar depois de assistir alguma aula, tá bom? E o exercise 7, fill in the gaps with the going to future of the verbs given in the box. Preencha as lacunas com o futuro dos verbos indicados na caixa.